Salve, salve, gente querida, tudo bem com vocês? É o seguinte, pessoal, vamos tentar fazer aqui a correção dos exercícios do capítulo 15 da apostila 4 de História, tá bom? Quero que vocês peguem a apostila na página 122, deem uma olhada aí comigo. Aqui está a página 122. E aí a primeira atividade, a primeira atividade nos pergunta o seguinte: ué, o que está acontecendo? Observe a charge a seguir. Nós temos aí o presidente da República, José Sarney, que foi o primeiro presidente que assumiu o Brasil depois do fim da ditadura militar. Ele assumiu o país num contexto de crise econômica muito grande e de inflação descontrolada. Então tá vendo? Ó, são várias etiquetinhas mostrando o preço das coisas subindo, gigantesco, muitos cifrões. E na mão dele um botãozinho escrito "Eu sou o fiscal do Sarney", que era o símbolo da proposta econômica dele do Plano Cruzado, de o governo fazer uma tabela de preços e colocar e dizer para a sociedade, colocar o povo para fiscalizar se os empresários estavam ou não subindo os preços, para impedir a subida dos preços. Então, aqui o cartunista faz referência ao apresentar José Sarney dessa forma, ao Plano Cruzado, que foi uma tentativa de combater a crise econômica e controlar a inflação através do tabelamento de preços e salários, não deixando subir o preço dos produtos acima da tabela, acima da lista que o governo tinha criado. E para fazer o controle disso, Sarney estimulava o povo, né, por isso nós temos aqui o botãozinho na mão dele, o povo a ser fiscal dos preços, ajudando o governo a tentar controlar a inflação. Deu errado, nós sabemos disso, mas foi um plano que gerou alguma esperança quando foi criado. B. Por que Sarney foi recebido com desconfiança pela população? Pois bem, porque a sociedade pensava, Sarney é simplesmente um representante da ditadura militar, e como representante da ditadura militar, né, ele tinha sido presidente da Arena por muitos anos durante o regime militar, a sociedade não confiava que Sarney fosse capaz, e nem que tivesse a vontade política, de fazer a redemocratização que o Brasil esperava depois de 21 anos de regime ditatorial. Por isso a desconfiança contra ele. Beleza? Beleza. Então a gente continua aqui, ó. Acompanha comigo, vamos lá para a atividade 2. Deixa eu achar a página e eu já compartilho com vocês. Atividade 2 está na página 126. Dá uma olhadinha aqui comigo. Observe a charge a seguir. Ela é de autoria de Santiago, que na verdade se chama Neutair Rebés Abreu, e foi publicada em 1989, ano das eleições diretas para presidente. Então veja a charge aqui, né? O cachorrinho contando quantos anos demorou para ter eleição, 29 anos, né? De 60 até 89. Aí tem os caras chegando para trabalhar como fiscais eleitorais, né? Carregando a urna, as listas de votação, etc. E aqui tem um gaúcho, né? Depois essa charge foi publicada lá no Rio Grande do Sul. Tem um gaúcho de roupa tradicional, lenço, bombate e tal, e eles conversam. Aí os caras que estão indo para organizar a eleição perguntam assim: o senhor não cansou esperando a hora de votar para presidente? O gaúcho responde: não, eu me distraí ouvindo as notícias. O assassinato de Kennedy, então desde 60, ó, as coisas que aconteceram no mundo e o povo do Brasil ficou sem poder votar. A guerra do Vietnã, o surgimento dos Beatles, a chegada do homem na lua, a invenção do transistor e do microcomputador, os conflitos do Oriente Médio, o surgimento da AIDS, a guerra das Malvinas, a perestroika na Rússia, o fim do muro de Berlim, enfim, né? Um monte de coisa. A partir disso, a letra A pergunta: explique a ironia contida na charge. Qual é a ironia contida na charge? A ironia é que o tempo que levou para que o povo brasileiro tivesse direito a votar para o presidente, 29 anos, foi marcado por mudanças profundas na realidade histórica, né? Passando do auge da Guerra Fria para o fim da Guerra Fria e o povo brasileiro sem poder votar. E a letra B: as eleições de 89 trouxeram muitas esperanças, mas seu resultado, após alguns anos, decepcionou a população. Por quê? As esperanças por causa do direito do povo votar para presidente, recuperar os seus direitos democráticos, essa coisa toda. A decepção é que quem foi eleito presidente foi o Fernando Collor de Mello, e como nós sabemos, ele fez um plano econômico que não conseguiu enfrentar a crise econômica, que confiscou dinheiro das pessoas, né? E que ainda por cima se envolveu em escândalos de corrupção que levaram ao seu impeachment, ao seu impedimento.
Então essa é a atividade 2, galerinha. Já vou emendar aqui, ó, o em casa. Então, o primeiro exercício do em casa. A charge de Angeli foi publicada em janeiro de 1984, durante a campanha para as eleições diretas. Observe-a e responda as questões a seguir em seu caderno. Então vamos lá. Perdão. A tirinha se chama A Voz do Brasil 2. Deixa eu aumentar aqui o tamanho que eu estou com dificuldade de ler. Diz o seguinte: bem, vamos pôr início ao debate político entre o pessoal das diretas, aê, galera comemorando e tal, e o pessoal das indiretas. Aí ninguém fala nada. Tem alguém aí? Ou seja, o que a charge do Angeli está mostrando? Que a sociedade inteira estava a favor das diretas já, e os defensores da ditadura militar, os políticos conservadores que eram contra as diretas já, não tinham coragem de assumir isso, porque era uma coisa altamente impopular, porque as diretas eram desejadas fortemente pela sociedade. Aí a letra A pergunta: de que maneira Angeli representou a campanha das diretas? Como algo com forte apoio popular, muito desejado pelo povo e muito festejado pelas pessoas como um grande movimento de mudança na realidade brasileira. Aí a letra B pergunta: a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada. Na sua opinião, a campanha das diretas já foi totalmente mal sucedida? Isso é uma questão de opinião, né, galera? Na minha opinião, não. Porque apesar de não ter conseguido as eleições diretas para presidente, estimulou o povo a se manifestar, a protestar, a se organizar para lutar pelos seus direitos. E isso vai ser muito importante para a construção da democracia nos anos seguintes, com ou sem eleição em 85, fundamental para a sociedade brasileira voltar a aprender, voltar a praticar os princípios básicos da democracia. Questão 2. Observe a charge a seguir de Miguel Paiva. Ela foi publicada há poucos dias da posse de Tancredo Neves em 85. Em seguida, responda as questões em seu caderno. Vamos lá. Então, ó, nós temos um monte de caixa aí, né? Mudanças Tancredo. Então, isso quer dizer o quê? O Tancredo vai assumir a presidência do Brasil e vai ter que carregar essa mudança aí, ó. Que mudança é essa? Olha lá. O PFL, que era o partido de José Sarney, que sempre foi de aliados da ditadura, mas, entre aspas, mudou de lado no final do governo. Os problemas da dívida externa, as denúncias de corrupção no BNH, que é Banco Nacional da Habitação, as denúncias de corrupção na Sunamã, Superintendência de Marinha Mercante, que também estava tendo denúncia de corrupção, a inflação subindo, a setinha, o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que nessa época ainda não existia o SUS, e as pessoas, os trabalhadores com carteira assinada eram atendidos pelo INAMPS, só trabalhadores com carteira assinada. Quem não tivesse carteira assinada simplesmente não tinha atendimento médico. E também então tem problemas ligados a denúncias no INAMPS e tal, então o Tancredo tem que carregar esses problemas todos aí, assumindo a presidência. Essa interpretação da charge, então, na letra A. O que a charge revela sobre as expectativas que cercavam a posse de Tancredo? Revela que a sociedade tinha expectativa, esperança, de que ele fosse capaz de resolver os principais problemas do Brasil, de que ele fosse capaz de enfrentar essas coisas, essas heranças da ditadura militar, esses graves problemas da realidade brasileira, e fazer mudanças profundas, reais, concretas, nas condições da sociedade. Tá bom? Maravilha. Terceira questão. No seu caderno, aponte em que aspectos o governo Sarney correspondeu às expectativas de mudança e em quais aspectos não correspondeu. Então, a minha recomendação é a seguinte: pega lá a sua apostila e vai olhando as coisas que o Sarney fez e diz se correspondeu ou não. Então, tudo que é ligado à questão econômica, não, né? Porque a inflação cresceu, a economia não voltou a crescer, o desemprego, a desigualdade social continuaram piorando. Mas, por outro lado, nas questões ligadas à democracia, apesar de inicialmente ele usar repressão contra greves e sindicatos e tal, acabou sendo mais bem sucedido do que se esperava, porque foi elaborada a Constituição de 1988 e essa Constituição garantiu a volta do regime democrático, com defeitos, com limitações, mas a volta do regime democrático
na realidade brasileira. Beleza? Questão 4. Esta charge do cartunista em fio, publicada logo após o fim do regime militar. Observe e responda as questões a seguir em seu caderno. Então, é a Constituinte, né, elaborando a Constituição, mostra então, né, um Brasil arrasado, né, sem riquezas, sem florestas, sem estrelas na bandeira e tal, e que então, ao invés de ordem e progresso, ele pôs Constituinte aqui, porque ele está querendo dizer que a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, a elaboração da nova Constituição, que vai ficar pronta em 88, vai ser chamada de Constituição Cidadã, que isso foi decisivo para iniciar uma reconstrução democrática do país. Por isso que a Constituinte está, entre aspas, replantando as árvores, recolocando de volta as riquezas naturais e essa coisa toda. Então, qual a importância em fio atribuir à Constituinte após o final do regime militar? Atribuiu uma importância fundamental, já que ele considerava que a Constituição e a elaboração da Constituição seria responsável pela reconstrução do Brasil, depois de 21 anos de ditadura, a reconstrução da democracia e a recuperação dos direitos do povo. E aí a letra B, qual a importância de uma Constituição para um país democrático? Ora, para um país democrático a importância da Constituição é fundamental, porque ela é a lei maior do país que garante os direitos, as liberdades, institui os deveres da sociedade e também cria os poderes, as limitações e as obrigações do governo. E é através de uma Constituição, então, que a sociedade passa a ter uma garantia tanto da sua própria participação política quanto dos outros direitos todos, e passa a ter condições de se defender de abusos que eventualmente o governo possa cometer, já que a Constituição, fiscalizada pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, ou seja, ela tem que ser posta em prática por esses outros poderes também, acaba sendo uma garantia, né, como eu já falei, dos direitos e liberdades da sociedade como um todo. Beleza? E aí a última questão é o seguinte: leia o fragmento a seguir e responda às questões em seu caderno. O textinho foi escrito no livro Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz e da Eloise Starling, e diz o seguinte: é até possível que os brasileiros não quisessem perceber, mas Collor parecia-se excessivamente com Jânio Quadros, só que um pouco mais novo. Jânio caiu quando tentou dar o golpe da renúncia. Collor caiu por corrupção. Com base no que você estudou no caderno anterior, que semelhanças havia entre o estilo de Collor e de Jânio Quadros? Os dois eram muito ligados ao marketing político, né? Tentavam criar uma imagem de governantes assim, defensores do povo e tudo mais. Ambos tentaram usar dessa imagem para ganhar o apoio da sociedade, mas efetivamente provocaram grandes decepções, especialmente porque pioraram ou não conseguiram enfrentar as questões econômicas de crises, né, diferentes crises que cada um enfrentou no seu respectivo período como presidente da República. E aquela imagem, aquela promessa de defensor do povo e combatente da corrupção que os dois tentaram criar, foi, principalmente no caso do Collor, né, mas em geral foi desmentida pela prática, em que não houve uma diminuição da corrupção e, pelo contrário, no governo Collor, o próprio presidente foi retirado do cargo por denúncias de corrupção. Aí a letra B. Além das denúncias de corrupção que levaram ao impeachment do presidente, que outras decepções o governo Collor provocou na população brasileira? Aí eu, se fosse você, descreveria a crise econômica, né? O plano Collor, que não conseguiu enfrentar os problemas da inflação, que começou a privatizar empresas públicas e diminuir a força do governo de investir e interferir na economia. Nós vamos ter também a questão do confisco das poupanças, que deixou a sociedade brasileira muito descontente por bloquear o acesso das pessoas ao seu próprio dinheiro, nas contas bancárias e assim por diante. Beleza, minha gente? Agora aqui, ó, rapidamente, vou mostrar para vocês o gabarito desse capítulo, né? Aqui a gente tem então, ó, atividade 1, a letra A, e atividade 1, a letra B. Eita, o que acontece? Acho que deu uma travadinha aqui. Portanto, aqui está a letra B também, né? Deixa eu marcar aqui a letra B. Aí nós temos a atividade 2.
A e a B, aqui estão elas. Tempinho para vocês darem uma olhada, fotografarem. Aí o em casa 1, aqui está o em casa 1, A e B. O em casa 2 nós temos a letra A aqui e a letra B ali em cima. Vamos para a letra B. Aqui, letra B. Aí nós temos o em casa 3, este é em casa 3. O 4, A e B, e o 5, A e B também. Beleza, galera? É isso então. Essa é a correção do nosso capítulo 15. Espero que tenha sido suficiente para ajudar vocês a acompanharem direitinho a discussão. E até a próxima, pessoal. Valeu, hein? Abraço!